Então tá. Pessoal, hoje a gente acaba, então, basicamente o nosso conteúdo até a metade do ano, felizmente. Então, hoje a gente acaba a parte da progressão geométrica, falando da soma dos termos da progressão geométrica, que é uma ideia muito próxima ao que a gente viu ontem da progressão aritmética. Tá? Então, de novo, aqui tem todo o desenvolvimento da fórmula. O importante é que nós vamos conseguir somar progressões geométricas apenas em dois casos. A primeira, que é quando ela é finita, então ela vai ter um começo e vai ter um final, ou eu vou saber certinho a quantidade de termos que eu estou somando aqui, tá? Então, sempre que ela for finita, ela vai ser dada por essa fórmula aqui embaixo, tá? Então, Sn, que é a soma dos n termos, é uma fórmula um pouquinho mais difícil que a outra, que vai ser o primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Cuidado que ela é diferente daquela fórmula que a gente viu ontem, né? Ontem a gente viu essa fórmula aqui. É aqui que eu quero que vocês se atentem. Aqui nessa fórmula que a gente viu ontem, esse menos 1 ele está aqui no expoente da razão, né? Aqui embaixo, nessa fórmula nova, esse menos 1 ele não está no expoente, ele está subtraindo o resultado da potência ali. Tá? Então tem que, nesse caso aqui, primeiro vai resolver a potência para depois subtrair. Na nossa fórmula de ontem, subtraía um do expoente. Então tomem cuidado com isso. Então, reforçando, essa fórmula é quando ela for finita. Tá? Então, exemplo, dada a progressão 1, 3, 9, 27, calcule, letra A soma dos 6 primeiros termos. Então, vamos voltar aqui na fórmula. A fórmula é Sn igual a 1, que multiplica Q elevado a n menos 1, dividido por Q menos 1. Então, aqui nós precisamos de três coisas. Precisamos do primeiro termo, precisamos do Q, que é a razão, e do n, que é o número de termos. E isso a gente tem de todos os dados aqui do problema. Então, o primeiro termo é 1, a razão é 3, porque está tendo uma multiplicação por 3 aqui, e o n, 6 primeiros termos, n igual a 6. Só substituir na fórmula aqui, isso era para ser um S. Então, o primeiro que é 1 vezes a razão que é 3 elevado a 6 menos 1, dividido por 3 menos 1. Aqui em cima, então, vai ficar 3 elevado a 6, 3, 9, 27, 81, 200 e 243, 729. Menos 1, dividido por 2, 728, dividido por 2, que dá 364. Tá? Então, direto aplicação da fórmula, sabendo o A1, o Q e o N, que em geral o problema vai dar para a gente. Tá? Veja, é uma fórmula um pouco mais fácil do que a outra fórmula da soma, né? Porque a fórmula da soma da PA a gente precisava do AN. Aqui não, aqui é só o A1, a razão e o N. Tá? Na letra B, alguém quer falar alguma coisa? Não entendi. Qual parte você não entendeu, Brenda? Qual parte, Brenda? Tá. Qual coisa depois conversa comigo que a gente marca um horário para eu te atender, tá? Então, beleza. Então, na letra B, ele pede quantos termos devem ser somados para que o resultado da adição seja
29.524. Então, agora a gente sabe o valor da soma, que vai ser 29.524, e a gente quer calcular o valor de n, que a gente quer saber quantos termos devem ser somados. Então, o A1 e a razão permanecem a mesma coisa, só que agora eu vou calcular o valor de n. Então, a gente, no lugar do Sn aqui na fórmula, a gente coloca esse 29.524 igual ao A1, que é 1, multiplicando a razão, que é 3 elevado a n, que nós vamos calcular, dividido pela razão menos 1. Aqui nós temos, então, 29.529. Esse 3 menos 1 dá 2, já vou passar para cá multiplicando, vezes 2, igual a 3 elevado a n menos 1. Então, 29.524 vezes 2, isso a gente faz, claro, de cabeça. 29.529 vezes 2, isso dá 59.058. Esse 1 aqui a gente passa somando ali para o outro lado. 59.059 igual a 3n. E aí, isso aqui vocês têm que lembrar lá do ano passado, o que a gente fazia quando a letra estava no expoente. A gente tinha que fatorar os dois lados, né? No caso, 3 na n já está fatorado, a gente tem que vir aqui e fatorar os 59.059. Dá por 3, que vai dar 19.686. Dá por 3, que vai dar 6.000 e alguma coisa, e continua fazendo isso aqui por 3. A forma fatorada dele, então, vai ficar 3 elevado a 10. Tá? Quando a gente acaba de fazer toda a fatoração aqui, vai dar 3 na 10. Aí, lembrando do que a gente viu ano passado, mesma base, eu posso cortar as bases e trabalhar só com o expoente, n igual a 10. Tá? Então, vão ser alguns casos. Então, na letra A, a gente viu o caso que a gente tem todas as informações, a gente só calculou a soma. Na letra B, é um caso que a gente sabia a soma e a gente queria outra informação e a gente precisa ir agindo de acordo com a equação que fica. Tá? Alguma dúvida nesta primeira? Não, não, não. Tá, mais tarde eu faço a nossa mini chamada de dúvidas. Bom, então, lembrando, essa primeira fórmula aqui, ela só vale quando a nossa progressão geométrica é finita, tá? Ou seja, quando a gente sabe a quantidade de termos que a gente está somando. Aí existe o segundo caso que a gente soma, que vai ser uma progressão geométrica infinita. Só que a gente só vai conseguir somar ela quando a nossa razão for entre menos 1 e 1. Tá? Então, se ela for infinita e tiver esta razão aqui, a gente consegue calcular a soma. Se ela tiver uma razão, tipo 5, não está aqui, a gente não consegue calcular a soma dela. Então, a gente consegue calcular a soma de todas as finitas pela fórmula anterior e a soma de todas as infinitas por esta fórmula aqui embaixo. Todas as infinitas que cumprirem essa condição da razão aqui. Tá? Então, exemplo, determine a soma dos infinitos termos da progressão geométrica, 1/3, 2/9, 4/27 e assim por diante. A fórmula é S igual a A1 dividido por 1 menos Q. Ou seja, precisamos do primeiro termo e da razão. O primeiro termo é 1/3, que está aqui. A razão, como é fração, é difícil de enxergar a razão, então a gente vai simplesmente pegar um termo e dividir pelo anterior, que nem a gente viu que a gente pode fazer na outra, ontem, né? Aqui. Então, 4/27 dividido por 2/9. Regra da divisão de fração, inverte a segunda e multiplica pela primeira.
tá? Nós vamos ficar então aqui com 36 dividido por 54. Isso aqui nós simplificamos por 6, que vai dar 6 nonos, e simplificamos por 3, que nos dá a nossa razão de 2 terços. Tá? Então, agora que eu tenho a razão e eu tenho o primeiro termo, basta eu colocar aqui na fórmula, primeiro termo que é 1 terço, dividido por 1 menos 2 terços. Tomem cuidado aqui embaixo na subtração. Então, eu vou fazer aqui no cantinho um rascunho. 1 menos 2 terços. O número 1 nós escrevemos como 3 terços, então, para poder fazer a subtração com 2 terços, e fica 1 terço a resposta. E aqui 1 terço dividido por 1 terço, 1. Tá? Então, na verdade, não quer dizer, a soma aqui não vai dar exatamente 1, tá, gente? Ela vai dar 0,99999, porque ela nunca acaba, né? Ela é infinita. Mas ela vai se aproximar cada vez mais, e é isso que essa fórmula está dizendo para a gente. Ela está se aproximando cada vez mais de 1, a ponto de chegar tão pertinho de 1 que a gente pode dizer que ela vai ser 1. Tá? Mas esse é um destaque legal de fazer para vocês, que pelo fato dela ser infinita, ela não vai chegar a ser sempre exatamente 1, ela vai ser 0,999, mas não vai ficar sendo exatamente 1. Por que 3 terços? Porque o 1 eu posso escrever ele como qualquer coisa que eu quiser. 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos. Aqui eu escrevi como 3 terços porque eu preciso do denominador 3 aqui para fazer a subtração do 2 terços. Tá? Alguma dúvida, gente, nessas duas fórmulas? Não. Vamos lá, chamadinha de dúvidas. Hoje eu vou começar a trás para frente. Ricieri, dúvida? Ih, o Ricieri ligou o computador para fazer outra coisa. Aham, peguei. Juan, dúvida? Nicole, dúvida? Muito bom. Lauras, dúvidas? Então, tá bom. Bom, então, pessoal, agora vocês podem mostrar direitinho as fórmulas, só para copiar, claro. Eu já vou deixar num slide para vocês fazerem os exercícios, eu vou deixar todas as fórmulas no slide só, tá? Então, agora vocês podem encerrar toda aquela lista do Google Classroom. Como eu tinha falado para vocês, não perguntou o meu nome, né? É que eu perguntar um de cada um não dá. Ontem eu comecei de cima, hoje eu comecei por baixo. Agora vocês podem fazer todas as questões. Eu vou colocar de novo as fórmulas aqui no slide para vocês. Claro que é, Juan. Não falei isso. Então, até as 3h30 eu fico aqui com vocês. Aí, 3h30 eu preciso sair, que eu tenho outras coisas para resolver. Aí, vocês, para que fazer a lista? Para ganhar conhecimento. Aí, então, às 3h30 eu estou aqui. E aí, depois, qualquer coisa, me procurem que eu ajudo vocês, que vocês não conseguirem fazer. Então, deixa eu colocar as fórmulas aqui.
Encerrei a gravação.